crianças, tudo bem com vocês? Que bom, estamos iniciando a aula para os estudantes do quarto ano. Eu sou a professora Márcia e é com muita alegria que eu estou novamente aqui com vocês. E eu quero saber se vocês estão se cuidando, lavando bem as mãos, né? Ficando em casa. Tem que continuar com esses cuidados, né? Ainda precisamos desses cuidados para não pôr em risco a nossa saúde. Para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno, do lápis da borracha, de lápis de cor e pedacinhos de papel. Pode ser metade de uma folha sulfite, pedacinhos de papel que você tem aí. Então, eu vou dar um tempinho para você organizar os materiais. Materiais organizados? Muito bem. Então, abra seu caderno, coloque lá a data de hoje, aula de língua portuguesa. Eu espero você. Vamos então começar essa sequência de atividades? Sobre o que será essa sequência? Eu trouxe uma pista para vocês, que vocês vão desvendar. É uma palavra enigmática. Então, a gente tem mensagens enigmáticas, mas eu trouxe só uma palavra. Então, você vai olhar aí para a tela e vai tentar montar essa palavra para descobrir aí a temática das nossas aulas. Eu vou dar um tempinho para você. Então, descobriu a palavra enigmática? Olhe lá então. Então, nós temos lá uma caneta. Da caneta, tiramos a neta. Fica K, né? Só a sílaba K. Coelho. Tiramos o lho. Então, fica coe. E o pente, tiramos o pen. Fica T. Cacoete. Que palavra é essa? Já escutou essa palavra? O que será que é cacoete? Como a gente faz quando a gente quer saber o significado de uma palavra? A gente recorre ao dicionário. Então, vamos olhar o que o dicionário diz pra gente que é cacoete. Então, lá no dicionário Aulete Digital diz assim: cacoete é um tique ou trejeito involuntário de alguma parte do corpo. 2. Hábito típico de pessoa ou grupo, mania. 3. Hábito ou costume desagradável, vício. Então, cacoete é uma mania que a pessoa tem. Às vezes com um jeito de se movimentar, né? Tem gente que faz muito assim com as mãos, pisca, né? Um tique.
Uma mania, por exemplo, a pessoa tem mania de andar sempre em determinado lado da rua, né? Ou um hábito desagradável, por exemplo, tem o cacuete de roer as unhas. Isso é cacuete. Mas será que pode ser algo mais, cacuete? Além disso que eu falei, será que cacuete pode ser o nome de um lugar? De uma cidade? E se existir uma cidade chamada Cacuete, o que tem nessa cidade? Como são as pessoas que moram nessa cidade? Será que Cacuete pode ser o nome de um livro? Pode ser o nome de um livro, sim. E eu tenho um livro aqui que se chama Cacuete. E sobre o que será que fala um livro que se chama Cacuete? Bem, eu já conversei com vocês que para a gente descobrir o assunto de um livro antes de começar a ler, a gente pode explorar a capa. Que a capa tem muitas informações, principalmente quando a capa tem uma imagem. Então vamos analisar a imagem dessa capa, as informações dessa capa para a gente descobrir do que se trata esse livro? Então temos lá, Cacuete. Cacuete é o título do livro. Esse livro foi escrito pela Eva Furnari, então a autora. Temos lá embaixo a palavra moderna, que se refere à editora. Então a gente já analisou os elementos escritos. Vamos ver a imagem. Aí nós temos a representação de um lugar, né? Acho que um ambiente interno de uma casa. Mas uma casa de quem? Qual parte da casa seria? Analisem lá, vamos ver os móveis, olha só. Temos ali um armário, né? Meio bagunçado, com as portas abertas. A gente consegue ver ali que tem frascos, acho que louças, né? Pratos. Do outro lado ali a gente tem uma espécie de fogão. Olhem lá, sai uma fumaça para uma chaminé, um forno. Então, por essas imagens, a gente consegue ver o quê? Que é uma cozinha. Mas a cozinha é da casa de quem? Vamos olhar os outros objetos para a gente ver? Olha só, ali do cantinho a gente tem uma mesa, livro, vassouras, mais alguns objetos. Ali na prateleira tem bule, tem vela, tem quadros na parede. Olhem o chão lá, tem sapatos esparramados ali. Quem será que usa esse tipo de sapato? Do outro lado ali temos umas panelas, parecem uns caldeirões. De quem será que são esses caldeirões? Temos ali bem pequenininho um gatinho preto. Quem será que mora nessa casa? De quem será que é essa cozinha? Juntando todos esses elementos. E o que tudo isso tem a ver com a palavra cacoete? Mas tem mais uma imagem ali que eu quero que você preste atenção. É uma imagem que está escondida ali pelo ponto de interrogação. Então nós temos ali, ó, uma banqueta e em cima da banqueta tem uma pessoa, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas tem os bracinhos pequenininhos ali, os pezinhos. Quem será que é essa pessoa? Será que é um cozinheiro? Será que é alguém muito pequeno que teve que subir numa banqueta? O que vocês estão pensando vendo tudo isso? Vamos ver quem está em cima da banqueta lá? É um menino. Mas o que é que um menino pequeno está fazendo mexendo num fogão, num forno? Vocês sabem que crianças pequenas não devem mexer, né, com fogão, com forno, com fogo, né? E o que será que ele está fazendo ali? Conseguiram achar alguma relação com cacuete, sobre o que eu falei que era cacuete para vocês? Então eu quero que vocês analisem mais uma imagem. Olha só. É uma outra capa do mesmo livro, de uma outra edição. Tanto uma imagem como a outra, elas estão presentes na história. Então, numa edição eles pegaram uma imagem, na outra eles pegaram outra. Mas olhando ali a imagem, observem lá, uma imagem, o ambiente está todo arrumadinho, organizadinho, tudo no lugar. E na outra está tudo bagunçado. E o que será que aconteceu antes? Será que estava tudo arrumado e alguém foi lá e desarrumou? Ou estava tudo bagunçado e alguém foi lá e arrumou? E por que aconteceu essa mudança? Eu vou dar um tempinho para você, você vai olhar essas duas imagens e vai tentar assim, perceber as diferenças. Se você quiser, você pode escrever no seu caderno o que está diferente de uma imagem para outra. E pensar qual é o detalhe de diferente que você chama mais atenção. Eu vou dar um tempinho, você olha com bastante
atenção às duas imagens. Então, crianças, olharam bem essas duas imagens? Vamos ver o que tem de diferente? Olha só, o armário, né, numa imagem está fechado, organizado, tudo guardado. Na outra tá tudo, né, aberto. Fogão também fechadinho. Os objetos que tem no chão, né, os sapatos foram guardados, né, ou foram tirados, a gente não sabe o que aconteceu primeiro. O gatinho foi parar lá na prateleira. Na parede, né, num lugar numa imagem tem quadros, na outra não tem. O menino tem uma imagem que ele não está, mas olha em cima da mesa. Numa das imagens nós temos várias bolinhas em cima da mesa. Aquelas bolinhas são maçãs. Na outra imagem nós temos objetos. O que será que aconteceu primeiro? Será que tinha primeiro as maçãs e depois tiraram e colocaram os objetos, ou foi ao contrário? Bem, analisamos a capa, analisamos duas imagens do livro, mas a gente ainda não consegue juntar todas essas informações para elaborar uma história na nossa cabeça. Mas vocês lembram que o livro, ele traz informações para a gente também na parte de trás? Né? Na parte de trás do livro, a gente tem um texto que se chama sinopse. E nesse texto sempre traz informações sobre a história, sobre o assunto do livro. Vamos ler a sinopse desse livro? Cacoete era uma cidade muito organizada. Seus habitantes seguiam certas regras especiais. Quem era alto sentava em cadeira alta. Quem era baixo sentava em cadeira baixa. Todos viviam bem, até o dia em que Frido, um menino da cidade, foi comprar uma maçã para presentear sua professora. E coisas estranhas começaram a acontecer. Coisas que mudariam a cidade para sempre. Agora sim, descobrimos o quê? Que Cacoete é uma cidade que tem habitantes que seguem regras especiais. Até conta ali já uma regra pra gente, né? Quem é alto senta em cadeira alta, quem é baixo senta em cadeira baixa. Por que será que eles faziam isso? A sinopse também fala pra gente do Frido, que é o menininho que está em cima do banco, né? E que coisas estranhas começaram a acontecer nessa cidade. O que será que começou a acontecer nessa cidade? Então, estão curiosos para conhecer essa história? Vamos conhecer essa história, então? Eu vou ler para vocês. E eu quero que vocês vão observando as imagens, porque as imagens desse livro também falam bastante coisa para a gente. Eu coloquei um texto do lado ali de cada página do livro para vocês enxergarem bem o texto. Então acompanhe a leitura, mas vão olhando a imagem durante a leitura, porque ela vai ajudar na compreensão. Vamos lá então? Cacoete era uma cidade pequena. Tinha 187 habitantes. Todos eram muito organizados, mas sua organização tinha um jeito especial. Um jeito que só existia lá em Cacoete. Os nomes das ruas da cidade eram alinhados em ordem alfabética. Rua dos Alfinetes, das Berinjelas, dos Calcanhares e assim por diante. Os moradores também eram ordenados desse modo. O Frido, por exemplo, morava antes da Griselda e depois da Elzinete. Para se vestir, os cacoetecos tinham regras simples. As mulheres usavam vestidos de bolinha, sempre da mesma cor.
Os homens usavam camisas brancas e calças xadrez. No dia a dia, seus hábitos e costumes eram bem certinhos. Quem era alto, sentava em cadeira alta. Quem era baixo, sentava em cadeira baixa. Os armários, eles arrumavam de um jeito interessante. Guardavam coisas redondas com coisas redondas, coisas quadradas com coisas quadradas, coisas compridas com coisas compridas. Os anões de jardim ficavam dentro do guarda-roupa, para não estragar com o sol, o vento, a poeira e a chuva. A cidade era assim, e se orgulhava do seu estilo cacoeteco de ser. Um dia, porém, coisas estranhas começaram a acontecer por lá. Coisas que mudariam a pequena cidade de Cacoete para sempre. Tudo começou quando Frido foi comprar um presente para a Dona Dora, a sua professora. Presente do Dia dos Professores, na cidade de Cacoete, tinha que ser maçã, não podia ser outra coisa. Nesse dia, ele acordou bem cedo e foi todo feliz até a quitanda. O dinheiro para comprar o presente estava separado no bolso. Bom dia, Sr. Rabanete. Vim comprar a maçã da minha professora. Sinto muito, as maçãs acabaram. Como assim acabaram? Ainda faltam 3 semanas para o Dia dos Professores. Foram todas vendidas. Sinto muito, Frido. Não posso fazer nada. Que coisa! Acabaram as maçãs da única quitanda da cidade. Frido estava chocado. Aquilo nunca tinha acontecido antes. Era uma coisa fora da organização cacoeteca. E agora? Como é que ele, aluno exemplar da Escola Municipal Cacoete, entraria na sala de aula sem o presente no dia 15 de outubro? Impossível. Achou que o jeito era ir até a quitanda de Joanete, a cidade vizinha. Não seria fácil. A cidade era longe e ele teria que passar por lugares difíceis e perigosos. Mesmo assim, criou coragem e foi. Andou, 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 subiu montanha, correu de bicho, andou de barco, atravessou ponte, correu da chuva, desceu montanha e subiu 119 degraus. Finalmente, conseguiu chegar na quitanda da cidade de Joanete. Que sorte, meu filho! Esta é a última maçã que tenho para vender. Muito obrigado, senhor. Frido voltou para casa super feliz. Ficou horas lustrando a maçã. De repente estranhou. Sentiu uma vontade que não deveria sentir. Ai, caramba! Era uma enorme e irresistível vontade de comer a maçã. E pior, era uma vontade que não passava. Resolveu, então, esconder a fruta no fundo de uma gaveta e fazer de conta que ela não existia. Frido era um menino com muita força de vontade. Só foi abrir a gaveta 3 semanas depois, no dia 15 de outubro, às 7 horas da manhã. Dia dos Professores. Quando desembrulhou a maçã, céus, cruzes, tragédia total. A maçã estava murcha, enrugada, cheia de buracos, de onde saíam lagartas brancas, muito, muito nojentas. E agora, o que o Frido vai fazer? Tanto sacrifício para comprar essa maçã. E agora? Isso que eu quero que você pense. O que o Frido vai fazer para resolver esse problema aí que ele acabou, criando com a maçã? Guardou a maçã na gaveta, a maçã estragou. O que o Frido vai fazer para dar o presente se já é Dia dos Professores? Eu vou dar um tempinho para você fazer a anotação no caderno do que você acha que vai acontecer.
Anotou aí? Bem, esse livro Cacoete, ele é um livro um pouco extenso, então a gente não vai ler tudo numa única aula. Então essa anotação aí que você fez, né, colocando o que você acha que o Frido vai fazer, o que vai acontecer, você vai deixar aí no seu caderno e na próxima aula a gente vai retomar essa anotação para continuar a leitura. Então na aula de hoje nós vamos trabalhar com esse trecho do livro que nós lemos até aqui. Mas antes eu quero apresentar para vocês a autora do livro, a Eva Furnari. Já ouviu falar em Eva Furnari? Eu acho que sim, porque ela é muito conhecida das crianças. Vamos conhecer um pouquinho ela? Então, a Eva Furnari nasceu em 1948, em Roma, na Itália. Veio com a família para o Brasil com apenas 2 anos de idade. Desde criança já gostava de desenhar. Na adolescência, fez cursos para se aprimorar no desenho. O trabalho de Eva, que se concentrava inicialmente no desenho, foi aos poucos ganhando textos. Sua obra conta hoje com mais de 60 livros. Ao longo de sua carreira, Eva recebeu diversos prêmios importantes de literatura. Então, a Eva é uma escritora, né? Nasceu na Itália, mas uma escritora que mora aqui no Brasil há muitos anos, bem conhecida das crianças, tem muitos livros para as crianças, eu tenho certeza que você já deve ter visto na biblioteca, na sua sala de aula. E ela também começou desenhando desde pequena, e os livros dela são ela que ilustra. Então, essas imagens, esses desenhos que você vê no texto, que você vai ver durante a leitura do livro, são feitos pela própria autora. Eu vou mostrar para vocês alguns títulos da Eva, pode ser que você já tenha visto algum. Então, temos lá Os Problemas da Família Gorgonzola, Felpo Filva, Você Troca, Trude Kiki, O Circo da Lua, A Bruxinha Atrapalhada, Não Confunda e Listas Fabulosas. Ela tem muitas outras obras, tá? Então, se você tiver a oportunidade de encontrar um livro da Eva Furnari, leia, porque você vai gostar muito. Bem, então vamos trabalhar hoje com esse texto que a gente leu agora de início. Então, vamos ficar de olho do texto, né, para entender melhor, como eu sempre tenho falado para vocês. A gente tem que voltar na leitura, analisar as informações para entender cada pedacinho daquela mensagem, daquela história que o autor colocou ali pra gente. Então vou começar ali com uma questão para vocês, olha lá. Cacoete era uma cidade pequena, tinha 187 habitantes. Todos eram muito organizados. Mas sua organização tinha um jeito diferente, especial. Um jeito que existia lá em Cacoete. Então, a gente viu que Cacoete tinha um jeito para arrumar as coisas dentro dos armários. Gente grande sentava em cadeira grande, gente pequena, né, gente baixa sentava em cadeira baixa. Guardava os anões do jardim, todo mundo se vestia do mesmo jeito. Mas agora a gente vai dar uma organizada nessas informações. Então lá, vamos organizar as informações sobre os hábitos e costumes dos habitantes de Cacoete. Para isso, a gente vai precisar daqueles pedacinhos de papel que eu pedi no início da aula. Então, se você tiver pedacinhos de papel mais ou menos desse tamanho, tá joia, a gente vai precisar de 7. Se você não tem, você pode pegar metade de uma folha sulfite, tanto faz, né, que ela seja assim ou assim, e você vai dobrar para conseguir os 8 pedacinhos de papel. Então, você já sabe, né? Junta as pontinhas, dobra ao meio, tá? Dobra ao meio de novo. E depois dobra ao meio no outro sentido da folha. Então, quando a gente abrir, a gente fica com aquelas divisões que são as marcas para a gente cortar. Então, você vai cortar 8 papeizinhos. Eu vou dar um tempinho para você.
cortou bonitinho, então você ficou com pedacinhos de papel mais ou menos desse tamanho. Você vai pegar esses pedacinhos de papel, pode juntar assim todos, bem juntadinhos assim na sua mão, deixar bem certinho. Todos juntinhos e dobre a metade. A gente vai fazer isso só para marcar o pedacinho de papel. Então, o pedacinho de papel ele vai ter que ficar com uma marcação ao meio, tá? Porque a gente vai escrever uma informação de um lado e outra informação do outro lado. Mais ou menos como uma peça de dominó. Você já deve ter visto uma peça de dominó. Então, a gente vai construir um dominó de informações. As pecinhas de um dominó, elas têm uma quantidade, né, representada em bolinha de um lado, e outra quantidade representada em bolinha do outro lado. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai, em vez de colocar as bolinhas, a gente vai colocar informações. Então, você vai usar 7 pedacinhos de papel e vai escrever essas informações aqui, ó. Numa pecinha, num pedacinho de papel, você vai escrever vestido de bolinha e camisa branca. Daí, no outro, cacoete, mulheres. No outro, cadeira alta, cidade. Homens, guarda-roupa. Coisas quadradas, cadeira baixa. Anões de jardim, coisas quadradas, pessoa baixa, pessoa alta. Então, eu vou dar um tempo para você construir essas pecinhas. Então, 2 informações em cada pecinha. Pecinhas confeccionadas? Muito bem. Então, para se jogar dominó, como que a gente faz? A gente coloca próximo as pecinhas que têm a mesma quantidade. Então, 5 com 5, 4 com 4. Nós vamos montar esse joguinho dessa mesma forma. As informações que têm relação a gente vai pôr perto. Então, você vai pegar a pecinha que está escrito lá, cacoete e mulheres. Nós vamos começar com essa peça aqui. Ela vai ser a primeira. Então, vamos pensar. Cacoete, o nome da cidade. Mulheres. Qual é a informação que tem relação com mulheres?
Dê uma olhadinha aí nas pecinhas. O que tem aí que pode ser relacionado com as mulheres? Encontrou? As mulheres de Cacoete, elas usavam vestido de bolinha. Então, essa é a informação que tem relação com mulheres. Colocou a peça do vestido de bolinha? Tem uma outra informação. Camisa branca. A quem se relaciona essa informação? Então, agora eu vou dar um tempo para você e você vai continuar a sequência do dominó até encaixar todas as peças. Então, leia as informações, tente lembrar e vai encaixando a peça de acordo com a informação correspondente. Vou dar um tempo para você. Então, crianças, conseguiram organizar todas as informações? Vamos continuar, então, encaixando as pecinhas? Então, camisa branca. Essa informação se refere a quem? Se refere aos homens, né? Os homens usavam camisa branca. Agora a gente tem outra informação. Guarda-roupa. A quem se refere essas informações de guarda-roupa? Quem que ficava dentro do guarda-roupa? Anões de jardim. Então, aqui eu vou ter que dar uma viradinha na peça, né? Porque no jogo de dominó a gente vira a peça. Então, ficou de ladinho. Anões de jardim. Você pode virar a sua também, se não couber no caderno. A outra informação são coisas quadradas. Coisas quadradas em cacoete eram guardadas com coisas quadradas. Olha aqui. Vou mostrar antes, porque eu vou ter que virar para pôr ali. Coisas quadradas. Vai ficar de ponta cabeça aqui, mas está escrito coisas quadradas. A próxima informação, deixa eu tirar para vocês aí. Cadeira baixa. A quem se refere essa informação? Cadeira baixa. As cadeiras baixas eram para as pessoas baixas. Então, eu vou encaixar, ó, cadeira baixa, pessoa baixa. Do outro lado, eu tenho a informação pessoa alta. O que acontecia com as pessoas altas? Elas sentavam em cadeiras altas, né? Olha lá. Cadeira alta. E teve a informação cidade, cacoete. Então ficou cidade, mulheres, vestido de bolinha. Camisa branca, homens. Guarda-roupa, anões de jardim, né? Coisas quadradas com coisas quadradas. Cadeira baixa, pessoa alta, cadeira alta. Fechou em cidade. Então, vou colocar lá no slide para você conferir bem certinho. Você pode colar essas informações no teu caderno ou deixar aí para, de repente, você retomar depois as informações. Vou dar um tempinho para você.
Então agora eu tenho uma questão para você pensar um pouquinho. Olha lá. Frido foi comprar uma maçã para dar de presente para sua professora. Ele escolheu uma maçã por quê? Porque presente de Dia dos Professores em Cacoete não podia ser outra coisa, ou porque as professoras adoram ganhar maçãs de presente? Pense um pouquinho. Por que ele escolheu uma maçã? Por que ele queria tanto comprar a maçã? Porque, olha lá no texto, tudo começou quando o Frido foi comprar um presente para a dona Dora, sua professora. Presente de Dia dos Professores na cidade de Cacoete tinha que ser maçã, não podia ser outra coisa. Então, é porque lá em Cacoete todas as professoras tinham que ganhar maçãs. Por isso que ele foi atrás, foi até outra cidade comprar a maçã. Bem, agora vocês vão fazer essa atividade aqui, olha lá. No livro Cacoete, em alguns trechos, a narração da história é interrompida e entram as falas dos personagens. Para isso, são utilizados balões de diálogo, como aqueles balões que tem nas tirinhas, nas histórias de quadrinho, que a fala do personagem está dentro do balão. Então, nós vamos organizar algumas falas dos personagens nesses balões. Então, você vai desenhar aí no seu caderno 4 balões. Não precisa ser grandões. Coloca os números de 1 a 4. Eu vou dar um tempinho para você fazer esse registro. Bem, agora preste atenção lá no slide. Então, ali no slide tem a imagem, né, da parte do livro, que tem os balões, e eu tirei o texto de dentro dos balões. Tá lá do jeito que você desenhou no caderno. 1, 2, 3 e 4. Em volta da imagem, eu tenho as falas dos personagens. Então, eu tenho lá pintado em azul. Foram todas vendidas. Sinto muito, Frido, não posso fazer nada. Em verde. Bom dia, senhor Rabanete. Vim comprar a maçã da minha professora. Em rosa. Como assim acabaram? Ainda faltam 3 semanas para o Dia dos Professores. E em amarelo, sinto muito, as maçãs acabaram. Então, cada balão ali está pintado de uma cor. São 4, você tem ali no seu caderno os balões de 1 a 4. Então, você vai olhar a imagem, vai identificar qual é a fala correspondente àquele balão que está com o número. Então, tenta identificar qual é a fala que vai no balão número 1. Aí você pinta o balão número 1 no seu caderno com a cor correspondente. Se for a fala que está em azul, pinta de azul. Se for a fala que está em amarelo, pinta de amarelo. Aí vai para o balão número 2. Tenta identificar qual é a fala e vai pintando. Então, você vai ficar com os balões pintados um de cada cor. Se você não tiver as cores que estão aparecendo ali, pode pintar com uma outra cor. Só depois procure lembrar, né? Qual é o balão, qual era a fala que você pintou naquele balão que tem aquele número. Eu vou dar um tempo para você, você olha bem para a imagem, relê as falas e organiza nos balões, de acordo com a cor.
Vamos conferir então como é que ficou essa organização das falas aí? Então vamos lá. Então vamos pensar lá. Então ali no balão número 1 é o balão do Frido. Então ele chegou lá na quitanda. O que ele pode ter falado? Será que ele falou lá, foram todas vendidas? Sinto muito, Frido, não posso fazer nada? E não pode ser isso, porque ele tá falando do Frido, ele não ia estar falando com ele mesmo, né? Então a azul não é. Bom dia, senhor Rabanete. Vim comprar a maçã da minha professora. Será que poderia ser essa fala? Ele tá cumprimentando, ele acabou de chegar? Sim, então o número 1 é o verde, né? O balão verde. Bom dia, senhor Rabanete. Vim comprar a maçã da minha professora. E daí, o que o senhor Rabanete respondeu? Será que ele falou assim, foram todas vendidas? Sinto muito, Frido, não posso fazer nada. Ou ele falou assim, como assim acabaram? Ainda faltam 3 semanas para o dia dos professores? Ou ele falou, sinto muito, as maçãs acabaram. Qual foi a fala do senhor Rabanete? Sinto muito, as maçãs acabaram, né? O Frido chegou, falou que queria maçã, ele falou que não tinha mais. E aí, o que Frido respondeu? Será que ele falou que foram todas vendidas? Sinto muito, Frido. Não pode ser, porque ele está falando o próprio nome. Então, o Frido falou, como assim acabaram, né? Ficou surpreso. Ainda faltam 3 semanas para o dia dos professores. E aí, sobrou a fala do balão azul, que é a fala do senhor Rabanete. Foram todas vendidas, sinto muito, não posso fazer nada. Então, assim a gente organizou a fala dos personagens. Confere se você pintou na sequência certa. Lá, balão 1 ficou verde, balão 2 amarelo, balão 3 rosa, balão 4 azul. Ok? Conferidinho? Se você se enganou em alguma página, assim, pinta por cima. Bem, crianças, a aula de hoje fica por aqui e nós nos encontramos na próxima aula para a gente continuar, né, descobrindo aí a aventura do Frido com essa história da maçã. Lembre-se que ele guardou a maçã na gaveta e a maçã estragou. O que será que vai acontecer? Tchau, até a próxima aula.